Olá, estudantes de Literatura Brasileira 5, do IFPB. Meu nome é Edilane Bento e hoje nós vamos ter essa videoaula falando sobre nosso retorno, fazendo também uma revisão geral dessas 3 primeiras semanas que nós tivemos antes da paralisação das aulas e tentando também trazer algumas informações importantes para que a gente possa dar prosseguimento agora a partir desse momento. Enfim, eu preparei para vocês esses slides que vocês estão visualizando, onde nós temos aqui algumas informações que nos permitirão fazer uma revisão dessas 3 primeiras aulas, né, que nós tivemos. A ideia era ter trazido já essa informação no início, na verdade, dessa semana, mas isso não foi possível por causa da demanda também, considerando o retorno das aulas das turmas presenciais, né? E nós estamos aqui, eu sou do campus Campina Grande, e nós estamos nesse momento elaborando toda essa volta, então só hoje, de fato, eu pude trazer essa aula para vocês, mas eu acredito que nós teremos uma certa facilidade em fazer esse resumo, considerando que nessas 3 primeiras, né, essas 3 primeiras semanas de aula, nós temos 2 atividades, mas essas atividades elas ficaram abertas durante um período, conforme a gente vai ver nessa apresentação. Então, a ideia é realmente pensar no primeiro momento, sobre esses conteúdos que já foram trabalhados e também sobre as atividades que já foram disponibilizadas, né? Então, primeiro, pensar que nós estamos, e todos temos consciência que nós estamos realmente num momento bem atípico, em que, embora nós já estivéssemos, né, nessa modalidade de ensino à distância, e pode até no primeiro momento parecer que tudo é muito simples, porque nós já, né, dominamos e tudo mais, mas nós sabemos que existem particularidades, especificidades desse momento, que muitas vezes podem dificultar o acesso de alguns alunos, né, e até a retomada das atividades mesmo, por uma série de fatores que, se fosse elencar todos aqui, né, nós passaríamos, né, muitos minutos conversando sobre eles. Mas, assim, antes de falar sobre os conteúdos e essas atividades, eu gostaria de falar que nós, do curso de letras, a gente já se reuniu inúmeras vezes e já estamos bem cientes de que nós estamos num momento realmente muito delicado e que é óbvio que nós precisamos conduzir nossas aulas com uma certa sensibilidade para vários fatores que podem impossibilitar, né, a feitura das atividades nos prazos com os quais nós estávamos acostumados, que talvez exija de nós uma certa compreensão, né, em relação às atividades e graus de dificuldades de atividades, entre outros fatores. Então, eu quero, em primeiro lugar, tranquilizar todos de que essa compreensão já existe em nosso curso, no corpo docente, né, de uma forma geral. No segundo momento, dizer o seguinte, que nós vamos fazer um resumo geral para que a gente possa recuperar as ideias que já foram colocadas, porque nós vamos retomar a partir do ponto em que nós realmente paramos, né? Então, próxima semana, nós teremos, de fato, a semana 4, mas esse segundo ponto que vocês veem aí nesse slide, que é do prazo, né, falando sobre os prazos, é bom que vocês saibam que os prazos eles serão estendidos até o momento que for possível, porque, de fato, chega um momento, como eu sou formadora da disciplina e também tutora dos 4 polos, chega um momento em que realmente a gente precisa fazer a avaliação até para ir dando esse feedback ao aluno, porque é necessário, né? Então, em algum momento a gente tem que fechar isso. Mas, assim, a ideia é prolongar o máximo possível esse fechamento do prazo para que o aluno realmente possa ter um tempo maior para fazer as atividades. Nós teremos também o nosso plano instrucional disponível agora, já na próxima semana.
Esse plano instrucional, obviamente, por questões bem específicas, né, bem óbvias, eles tiveram que ser reformulados e eu não tive como disponibilizar já na primeira semana, mas nessa segunda semana, com certeza, vocês terão acesso a ele, estará disponível na pasta da disciplina, e aí na sala, perdão, da disciplina, e aí vocês já terão uma visão geral de como as semanas e as atividades serão distribuídas para que vocês possam também se organizar melhor nesse sentido. Um outro ponto importante é que um número significativo de disciplinas, de professores, né, de várias disciplinas, resolveram não fazer provas de forma síncrona. Presenciais, de fato, a gente não pode fazer ainda, né? A gente não tem como pensar, infelizmente, nesse momento ainda, pensando aí na segurança, né, na saúde de todos. Mas alguns professores optaram por não fazer atividades síncronas, atividades avaliativas referentes às provas presenciais, porque a gente imagina que a dificuldade de acessar pode ocorrer e aí nós iríamos prejudicar alguns alunos. Então, na disciplina de Literatura Brasileira 5, eu optei por fazer um trabalho. E esse trabalho vai substituir aquela prova presencial. E aí, obviamente, que antes do período, vocês vão ficar sabendo com antecedência quais as aulas que serão objeto, que serão consideradas para fazer esse trabalho e também terão um prazo para entregar. A primeira aula da disciplina é uma aula que vocês devem lembrar dela, aliás, as três primeiras aulas, né, foram escritas pela professora Marta Célia Feitosa Bezerra. A aula 1, ela tem como título O Sertão é Dentro da Gente e fala sobre o universalismo de Guimarães Rosa. E os aspectos principais dessa primeira semana, dessa aula, né, da primeira semana, foi justamente destacar os avanços na literatura após a década de 30, onde a gente já viu, né, na disciplina passada, toda aquela questão do regionalismo, agora com aspectos realmente bem geográficos, bem demarcados, trazendo as especificidades de uma região, né, muito voltado realmente para essa visão geográfica, e mostrar esse novo regionalismo que é introduzido por Guimarães Rosa, que é realmente um regionalismo que traz uma visão muito mais ampla do que é o regional, né? Que é esse regional com espaço para o universal. Nós vimos, e nessa primeira aula a gente se debruça aí sobre Grande Sertão Veredas, né? E a gente vê que a autora ela traz essa importância de pensar agora, de uma forma diferenciada, esse regionalismo por vários fatores, né? Nós temos tanto os componentes estruturais mesmo da obra, como temáticos da literatura rosiana, que apontam para uma mudança do regionalismo tal qual nós tínhamos conhecido antes na disciplina anterior, que era o regionalismo da década de 30. Então, agora nós estamos falando sobre características humanas, existenciais, que são, na verdade, universais, embora esteja dentro desse sertão. Mas esse sertão, a gente vê que ele é muito mais do que uma região geográfica, né? Ele é representado na obra de Guimarães Rosa de uma forma, assim, muito mais universal, trazendo questões existenciais muito fortes. E, nesse sentido, é importante destacar que existe uma videoaula que eu já havia produzido e que eu deixei disponível, né, na época, e que é bom, eu sugiro que vocês retomem e assistam essa videoaula nesse sentido, de fazer essa revisão, porque lá eu já aponto vários aspectos mais específicos que, obviamente, vão ajudar a fazer essa retomada. A aula da semana 2 tem como título A Transcendência pela Violência, a leitura de A Hora e a Vez de Augusto Matraga. E esse conto, que para mim é um dos contos mais bonitos do autor, Guimarães Rosa, gente, é um autor excelente. Dispensa qualquer tipo de comentário mesmo.
Mas, assim, esse conto, ele é magnífico, né? Ele é maravilhoso. E através dele a gente consegue mesmo perceber como é importante, né? Como a autora já colocou, a grandeza dessa contística rosiana. E aí um dos pontos colocados pela autora como objetivo da aula que seria justamente identificar os aspectos determinantes dessa prosa já universalista de Guimarães Rosa, né? E, perdão, acabou ficando dividido em 2 pontos, né? Me perdoem por essa divisão aqui, que não devia ter sido feita. Na verdade, é um ponto só. Então, quando a gente lê o conto, a gente consegue identificar, assim como no romance, né, essa questão da universalidade que é representada através daquelas personagens que têm nomes, costumes, que estão em ambientes bem característicos, bem regionais, mas que transcendem tudo isso através dos seus dilemas existenciais. E aí, nesse conto, a gente vê a transcendência pela violência. A gente vê que o conto faz um diálogo tanto com a teologia, a gente vê ali várias aproximações entre a figura do Augusto e a figura de Cristo. E o uso da violência como categoria de análise é muito interessante. A autora fez isso, a autora da aula, Marta, porque a gente vê que exatamente através dessa categoria existem várias formas, né, de estudar o texto literário. E uma delas é selecionar exatamente uma categoria para analisar, e ela escolhe a violência, e a gente percebe que a existência dessa violência do início ao final do conto vai determinar tudo na vida de todas aquelas personagens, inclusive a hora e a vez de Augusto, que só chega realmente através da violência, embora uma violência que ocorre justamente para que ele possa transcender, né? Ele vai fazer um bem, mesmo que através de um ato violento. Existe um filme, e lá na aula da semana já existe um link que né, automaticamente levam você para esse filme, que está no YouTube. E existe também uma outra videoaula onde eu teço comentários sobre vários aspectos do conto, e que eu também sugiro nesse momento que façam, né, que vocês possam fazer um retorno dessa videoaula, para realmente relembrar esses aspectos mais importantes. Na nossa terceira aula, que é sobre o doce e a náusea, uma leitura de Clarice Lispector, que também é escrita pela mesma autora, Marta Célia, nós começamos a discorrer, a entender, a compreender a modernidade na prosa de Clarice Lispector, e começamos também a perceber alguns aspectos da narrativa de fluxo de consciência. Agora nós temos toda uma nova forma, ou uma forma diferenciada, de pensar o narrador, de pensar o texto narrativo, porque agora nós temos um tipo bem diferente de narração, né, de como a história é contada. E é muito interessante. A gente observa o caráter transgressor, epifânico e intimista da narrativa dessa autora, que é uma autora fantástica, né? Eu aproveito aqui para compartilhar com vocês que eu tive recentemente uma experiência muito boa de participar de uma banca de doutorado de uma professora aqui do IFPB, que é a professora Joyce Kelly, que também está aqui no curso de letras, e que trabalhou com os contos de Elisa Lispector, mais especificamente de uma obra intitulada O Tigre de Bengala. E Elisa é irmã de Clarice e escreveu tão bem quanto Clarice, embora numa perspectiva um pouco diferente. Mas, assim, escritoras maravilhosas que trazem mesmo essa questão da transgressão, da epifania, através de um momento aparentemente muito simples do dia a dia, você ter uma epifania, um momento de iluminação, de compreensão de si mesmo, né, ou do mundo ao seu redor, sendo visualizado ou compreendido de uma forma diferente do que se estava vivendo até aquele momento, como se fosse uma explosão ou uma vertigem de consciência, para utilizar um termo aqui da filosofia. E essa prosa realmente mais intimista, né, onde o narrador está trazendo os aspectos realmente íntimos
né? Quem fala muito mais do que se passa dentro. O que se passa fora muitas vezes é apenas como eu posso falar? Uma representação do que já está dentro. E a gente vai ver isso nos 2 contos, né, que são alvos de análise no texto, que são os contos Amor e os Desastres de Sofia. E aí, nesses contos, nós temos a questão existencial e também aspectos muito específicos da condição feminina, que é algo muito forte em Clarice. E aí, quem gosta de analisar esse tipo de coisa, quem gosta de pensar na questão da representação do feminino, Clarice é muito rica nesse sentido. E nesse sentido nós temos também uma videoaula já gravada por mim, já disponibilizada na semana. Então, assim, aspectos mais específicos da aula, eles podem ser retomados através dessa videoaula. O intuito desse momento agora é, na verdade, colocar para vocês que agora a gente está retomando, né, estamos retomando essas atividades que já foram colocadas. Elas irão ter um prazo maior para que vocês possam entregar. Eu espero estar sempre em contato com vocês, inclusive nas terças eu quero estar disponível através do chat. Gostaria também de poder combinar com vocês webaulas, né, no momento que seja melhor para a maioria. Então, eu gostaria de ter esse feedback de vocês para saber qual seria esse melhor momento. Na terça, às 15, nós já podemos ter esse primeiro encontro. E lá, através do bate-papo no chat, a gente já amarrar qual seria o melhor horário para essa webaula. Então, assim, nesse primeiro momento é isso. É acalmar, permitir que vocês saibam que a gente está junto nessa mesma tempestade, digamos assim, mas queremos fazer realmente o melhor. E vamos fazer isso da melhor forma possível. Quando o plano instrucional for publicado, vocês vão poder ter uma visão melhor e a gente vai poder também conversar sobre essa questão de distribuição das disciplinas, das avaliações, entre outras coisas. Enfim, por hoje é só. Bom semestre para todos nós, que possamos fazer realmente um semestre muito proveitoso e bem significativo, né? Bem produtivo, apesar de todos os percalços que nós tivemos que enfrentar. E que teremos sempre, né? A vida é assim. Como já diria o próprio Guimarães Rosa, viver é muito perigoso, né? Mas, enfim, nós já estamos aqui nessa aventura e vamos até o final. Até mais!